Aleluia. Senhor, nós gastaremos a nossa vida, Pai, para te coroar, Jesus. Para te coroar, Jesus, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador. O Senhor é o resgatador da nossa alma. Tudo que nós podemos fazer, Senhor, ainda é pouco, Jesus, para agradecer a graça, o amor, ó Deus, a salvação e tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nós te adoramos, Jesus. O nosso amor pelo Senhor não será um segredo, não ficará oculto, não ficará escondido, mas nós anunciaremos, Senhor, aos quatro ventos, ó Pai. Nós pregaremos a Tua palavra, nós anunciaremos o Teu Evangelho, porque o Teu amor, ó Deus, nos salvou, nos resgatou, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, que o Seu Espírito Santo traga a Tua revelação, que o Teu Espírito Santo se mova sobre as nossas vidas. Nós queremos ser um pouco mais transformados pelo Senhor. Todas as vezes que nós pisamos na Sua casa, nós somos impactados pelo Teu Espírito. E há uma mudança em nós, há uma mudança na nossa forma de pensar, há uma mudança no nosso comportamento. O Senhor nos faz melhores, ó Deus. O Senhor nos faz pessoas melhores, ó Deus. O Senhor nos ensina, nos corrige, nos exorta. O Senhor nos instrui, nos conduz. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Jesus. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Shalom. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Sabe quando eu preciso entrar em contato com algum comércio, sabe quando a gente vai pedir uma marmita, ou você vai entrar em contato com algum comércio que te atende por WhatsApp, e aquele comércio me chama pelo nome. Vocês já fizeram algum pedido que o comércio te chama pelo nome? Tem alguns lugares que eu mando mensagem e aí eles já respondem: boa noite, Carla, tudo bem? O que você vai querer hoje? Sabe que quando eu mando mensagem em lugar assim, eu passo a gostar mais daquele comércio, sabe? Ele cresce no meu conceito. E a gente tem uma locadora, e a gente faz isso na nossa locadora. Eu falo, grava o nome do cliente, nunca deixa sem gravar, para a gente chamar o cliente pelo nome. Sabe por quê? Porque quando você é chamado pelo nome, ou quando você chama um cliente pelo nome, você deixa o relacionamento mais pessoal. Porque o nome fala de identidade, não é mesmo? O nome é a nossa identidade. Mesmo que alguns de nós tenham o mesmo nome, cada um tem um nome, um sobrenome, né? Uma impressão digital, um número de documento, nós temos uma identidade. E o nome fala sobre a nossa identidade. O nome deixa o relacionamento mais pessoal. E Deus, Ele nos criou, nos formou, cada um de um jeito diferente, de uma forma peculiar, cada um em um formato, cada um com uma impressão digital. E Deus nos dá uma identidade. E o nosso nome faz parte dessa identidade, não é? Vamos abrir a palavra em Salmo 139. Eu me lembro quando eu era pequenininha, os meus tios, todo mundo me chamava de Cacá. Meu nome é Carla, eles me chamavam de Cacá. E eu lembro que eu achava que o meu nome era Cacá. Meu nome mesmo, eu acreditava nisso, sabe? E até hoje eu tenho a lembrança do dia que eu entendi que o meu nome era Carla.
e não Cacá. Sabe quando caiu a ficha? Eu falei, nossa, eu me chamo Carla. Meu nome é Carla. E Deus, Ele nos chama pelo nome. Em Salmo 139, 15, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Aleluia! No ventre das nossas mães, Deus já nos conhecia. Não importa a idade que nós temos hoje, né? Não importa o quanto você já viveu. Deus já te conhecia o nosso corpo ainda informe. Deus já nos conhecia. Lá em Jeremias 1:5, pouquinho aí para frente, o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz assim, no 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Quando nós estávamos no ventre, Deus já havia contado uma história sobre nós. Deus já havia estabelecido um propósito nas nossas vidas. E esse propósito, ele vai se formando dia a dia. E quem nós somos, a forma que nós pensamos, o nosso temperamento, a nossa personalidade, como nós lidamos com as situações, tudo isso faz parte do que Deus formou, de como Deus nos fez. E Deus conhece cada um de nós. São incontáveis seres humanos que já passaram pela terra, incontáveis. A vida aqui na terra é uma só, irmãos, a Bíblia fala. Nós vivemos uma só vida aqui na terra. São incontáveis pessoas que já passaram por esse planeta. Desde a criação, desde o Éden. São incontáveis pessoas. E Deus conhece cada um de nós, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele formou cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos. Sabe, às vezes, quando minhas filhas saem de casa, a gente fica preocupado, a gente que é pai, né? Às vezes a gente está preocupado com o filho, com alguém. E eu sempre penso, Deus pode alcançar onde eu não posso. Deus pode ver onde eu não posso ver. Ninguém tem mais amor por elas do que o próprio Deus. Então eu confio no Senhor, amém? E Deus, Ele faz isso com cada um de nós, Ele conhece a nossa história. A Bíblia fala que dos pequenos é o reino dos céus. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava com Deus, eu conversava com Deus todas as noites. Eu nem conhecia muito bem quem era Deus, mas eu falava com Deus. Na nossa infância, a gente tem uma pureza. Uma pureza, Deus nos forma com um propósito, Deus tem um objetivo nas nossas vidas, nós nascemos com essa pureza, das crianças ao reino de Deus, só que ao longo da vida, quando nós crescemos, amadurecemos, vão acontecendo coisas, situações, escolhas e situações da vida mesmo, machucados. Muitas vezes nós somos machucados, quantas crianças na infância ainda são machucadas? Muitas crianças, né? E coisas vão acontecendo que às vezes nos afastam do nosso Deus, do nosso Criador. Daquele que nos conhece pelo nome. Daquele que sonda o mais profundo do nosso coração. As coisas vão acontecendo e vão nos afastando. Mas sabe, o maior desejo de Deus, registrado na Bíblia, você sabe o que Deus procura? Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura o homem, ele ama o homem, ele ama a humanidade.
Ontem nós tivemos a graça de celebrar um casamento aqui na igreja. 2 jovens. E nesse casamento eu falei que a maior missão do homem, nós que estamos na igreja achamos que é pregar o evangelho, que é falar do amor de Jesus, também é uma grande missão. Mas a maior missão do homem é constituir família. Sabe por quê? Quando nós constituímos família, nós continuamos a humanidade. A continuação da humanidade só pode acontecer através da família. Homem e mulher procriam, geram outros seres humanos. A perpetuação da palavra de Deus, da verdade de Deus, só acontece através da família, através das gerações, da bênção geracional. E sabe o que o mundo está fazendo, o que Satanás está fazendo com o mundo? A família não importa mais. Primeiro ele desestruturou as famílias. Tirou a masculinidade dos homens. Tirou a autoridade dos homens. Inverteu papéis. Agora, os adolescentes não querem mais se casar e ter filhos. Não querem ter família. Eles querem morar em um apartamento e ser pai de um animalzinho. Pai de pet, né? Igual o pessoal fala. Que não tem problema nenhum, né? Você ter um animal. O problema é que está se invertendo os valores. Se inverte os valores. As amigas das minhas filhas adolescentes não querem ter família, não têm sonho. O meu sonho é morar num apartamento e ser mãe de pet. É esse o sonho dos adolescentes hoje. Sabe por quê? A mídia, a rede social, a televisão está empurrando o mundo para isso, porque Satanás tem raiva do homem, da criação de Deus. A criação que foi feita à imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus se orgulha de nós, irmãos. Quando Deus nos vê, Ele tem orgulho, porque nós somos a criação dEle. Nós somos os filhos dEle, nós somos aquele ser que Ele criou. Se a gente for sondar um corpo humano, o funcionamento do corpo humano é magnífico. É perfeito em cada detalhe, tudo tem uma função. Foi o ser que Deus criou com inteligência, com intelecto. A criação mais preciosa dele. E o diabo quer encerrar com isso. Ele quer destruir isso, destruindo famílias. Então, eu estimulo minhas filhas mesmo. Todo mundo fala, não, estuda, depois casa. Amém. Se elas tiverem que estudar e depois casar, tudo bem. Mas eu falo, queiram casar, queiram ter família, queiram ter filhos. Abençoe as próximas gerações, produzam pessoas boas para esse mundo, que façam a diferença na sociedade, que tragam coisas boas. Sabe por quê? Porque as coisas ruins já estão se produzindo, se reproduzindo automaticamente. O mundo está um caos, irmãos. Então, a gente tem sim que ser produtor de bênção para o mundo, né? Os nossos filhos. Amém? Então, nós devemos desejar, ansiar, que a igreja esteja cheia assim de crianças. É uma bênção. Amém? Alguns são filhos do coração, outros são filhos gerados, mas nós temos que amar o ser humano, amar a criação de Deus e desejar que essa criação se propague, que venham outras gerações, que haja um legado. Amém? Mas muitas vezes, durante a vida, fechando parênteses, né? Muitas vezes, durante a vida, nós vamos nos afastando do Senhor, nós vamos fazendo outras escolhas. Mas Deus te conhece. Não importa quão distante você já chegou, Deus te conhece. E Ele nos chama pelo nome. Vamos abrir a palavra em Lucas 19. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1.
Amém? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem corrupto, aparentemente, pelo que a Bíblia fala. Ele era muito rico porque ele exercia corrupção. Tanto que quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, o que eles falaram? Ele está entrando na casa de um pecador. Mas quando Zaqueu, que tinha feito escolhas muito ruins na vida, tinha feito escolhas muito ruins e estava longe de Deus. Quando Zaqueu viu que Jesus vinha, ele correu e subiu em uma árvore, porque ele era de baixa estatura. E Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer na sua casa. Sabe, é quando a gente olha esses religiosos da época, a gente pensa assim: ai, olha só, imagina, Jesus estava ali para levar a salvação e esses homens questionaram, né? Irmãos, a gente faz isso o tempo todo na igreja. A gente julga, a gente olha com religiosidade. Jesus veio salvar a humanidade, não importa o pecado. O tamanho do pecado, o tamanho da falha, Jesus veio para salvar a minha e a sua vida. Jesus veio para salvar a humanidade. E quando ele olha Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce. Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome. Porque quando os nossos erros e os nossos pecados são muito grandes, nós precisamos ser chamados pelo nome. Porque quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, Jesus está dizendo: eu te conheço, Zaqueu. Eu sei o que você tem feito. Eu sei quem você é, Zaqueu. E Jesus não precisou dizer: Zaqueu, olha, você tem roubado, você tem defraudado, então você tem que devolver. Jesus não deu nenhuma ordem, Jesus só chamou Zaqueu pelo nome. Naquele momento, o próprio Zaqueu falou, tomou consciência de todos os seus pecados e falou: eu vou vender tudo e vou dar metade aos que precisam. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ele mesmo já assume o seu pecado, o seu erro, porque o amor de Jesus Cristo constrange. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente amar o nosso filho, o nosso irmão, alguém que está próximo da gente, um amigo muito querido. Mas é muito difícil você amar aqueles que estão longe, ou aquela pessoa que te irrita, né? Sabe aquela pessoa que te irrita? Que às vezes o temperamento é muito diferente do seu, a personalidade. É muito difícil você amar um inimigo, você orar por uma pessoa que te fez mal. Zaqueu era corrupto. Imagina as pessoas que ele tinha lesado, a raiva que essas pessoas tinham dele.
E aí ninguém chegava perto dele, mas Jesus o constrangeu com o seu amor, dizendo: Zaqueu, desce, eu vou comer na sua casa. Refeição fala de intimidade. Você não coloca na sua casa para se alimentar qualquer pessoa. Você coloca alguém que é seu amigo. Fala de amizade. Jesus está dizendo para ele: independente do que você fez, Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Eu vou te dar uma oportunidade. E Deus faz muitas vezes isso conosco. Nós somos cheios de problemas, de falhas, de pecados, irmãos. Mas ainda assim, Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Amém? Em João, um pouquinho para frente, João 11. O versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No versículo 20. Então mandaram chamar Jesus, porque o amigo dele, Lázaro, estava enfermo. Aí no 20 fala assim: Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Aleluia. Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração no culto domingo passado. O pastor André ministrou essa passagem sobre Marta e Maria, sobre a ressurreição de Lázaro. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre quando Deus nos chama pelo nome. Às vezes, quando nós estamos em pecado, como Zaqueu, mas às vezes Deus tem que nos chamar, porque Jesus mandou chamar Maria. Jesus mandou chamar Maria, especificamente Maria, porque às vezes nós nos afastamos de Deus porque nós estamos magoados, machucados. E às vezes nós estamos magoados até com Deus. A vida acontece, irmãos, e nós só podemos ser machucados de muitas formas. E a perda de alguém que a gente ama machuca, né? Quantas vezes quando Deus leva alguém, a gente se questiona: Deus, por que agora? Por que nesse momento? Deus, por que o Senhor levou tal pessoa? Por que essa pessoa morreu? Eu queria tanto que ela visse tal coisa. Eu lembro, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12, a idade da adolescência, eu fazia muito esse questionamento para Deus. Falava: Deus, por quê? Por que as meninas podem crescer com o pai? E por que eu não vou ter essa oportunidade? Ele não vai me ver casar, ele não vai me levar ao altar. Por que eu tenho que viver sem um pai? E aí eu lembro quando eu cheguei à igreja e eu conhecia Jesus. Jesus me chamou pelo nome: Carla, vem aqui. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E eu lembro que durante toda a minha adolescência, juventude, todos os dias dos pais eu acordava e falava: Senhor, feliz dia dos pais.
O Senhor cuidou de mim, o Senhor não deixou faltar nada, o Senhor foi o meu pai. Se era tempo de recolher o meu pai carnal, o Senhor foi o pai, a presença que eu precisava. Mas às vezes quando a gente pede alguém que a gente ama muito, ou às vezes quando a gente sofre algo, sabe? A gente vai carregando feridas na alma. A gente vai carregando machucados que nos afastam de Deus. A gente não consegue olhar para Deus, entender aquilo que aconteceu. Às vezes na infância você foi machucado de alguma forma, sofreu abuso, sofreu alguma situação que te machucou e você fala, Deus, eu era só uma criança, por que aconteceu comigo? E aí, quando nós passamos por traumas, por vivências, por coisas que nos machucam, Deus fala, vem, hoje eu te chamo pelo teu nome, porque eu conheço a tua história. Eu conheço a tua história. E ele manda chamar Maria. E no versículo 32 ele diz assim, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus ressuscitou a Lázaro, irmãos. Nesse episódio, Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus, Deus, Ele conhece a eternidade. Ele sabe que a morte é só uma vírgula. Porque nós somos seres eternos. Nós vamos viver a eternidade com Ele. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, então por que Jesus chorou? Jesus chorou pela dor de Maria e daqueles que estavam com ela. Jesus moveu-se no seu espírito pela dor de Maria, é isso que Deus faz. Deus, Ele entende as nossas dores, Ele entende as nossas marcas. Ele conhece cada coisa, cada detalhe, cada fio de cabelo da nossa cabeça, Ele conhece. Ele conhece o seu coração. Mas hoje Ele te fala, eu te chamo pelo seu nome. Deus trouxe essa palavra hoje para te chamar pelo seu nome. Para dizer nenhuma marca, nenhuma dor, nada que você tenha feito, nenhum pecado é maior do que o amor que eu tenho por ti. Eu conheço cada um dos seus passos, eu conheço cada um dos seus pensamentos. E em Marcos, é um pouquinho atrás, aí 2 livros para trás, no livro de Marcos, (14, 27, diz assim. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E aí no versículo 66, aí em Marcos 14 mesmo, no versículo 66, e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali, disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu.
E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Jesus avisou Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro negou Jesus. Irmãos, talvez você esteja longe de Deus, talvez não seja por pecados ou por uma mágoa, por feridas, machucados, mas talvez você tenha negado sua fé. Talvez você tenha se afastado de Cristo. Às vezes nós negamos a nossa fé, nós negamos a Jesus. E isso se torna uma ferida no nosso coração, na nossa vida e nos afasta de Deus. E aí, um pouquinho à frente, em Marcos 16 diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, é no versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, e eis que o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Dizei aos discípulos e a Pedro. Irmãos, a essa altura, Pedro não estava mais se considerando um discípulo. Ele estava se considerando um infiel, um homem que tinha negado a sua fé, negado a Jesus, negado o seu Senhor, o seu mestre. O seu Senhor tinha sido morto. Imagina quando Jesus foi morto, a dor de Pedro por tê-lo negado, enquanto ele estava preso. Mas aí, quando ele ressuscita, o anjo diz: vai, chama os discípulos e a Pedro. Deus chama Pedro pelo nome. Pedro, você é meu discípulo, você é meu apóstolo. E lá em João, nós não vamos abrir, se alguém estiver anotando, é João 21, tá? Do 15 a 17. Mas aí Jesus tem um bate-papo com Pedro. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Vocês lembram dessa passagem? O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? 3. 3 vezes Jesus pergunta se ele o ama. E 3 vezes Pedro fala: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe tudo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. E por que Jesus fala isso para Pedro, meus irmãos? Porque da mesma forma que Jesus chama a Carla pelo nome, Ele chama o André. E Ele chama cada um de nós, e é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. Está escrito em 1 João, é impossível amar a Deus e não amar o meu próximo. Então, Pedro, se tu me amas, ama o outro. Apacenta os meus cordeiros. Não tem como eu olhar e dizer que eu odeio alguém, porque essa pessoa tem defeitos, porque essa pessoa é diferente de mim, porque essa pessoa tem uma personalidade, e dizer que eu amo a Deus é mentira. A Bíblia fala isso, meus irmãos. É ensinamento do Senhor para nós. Então Jesus fala: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Então eu quero dizer, Jesus te chama pelo teu nome, mas Ele quer que você ame o seu próximo, como Ele amou a igreja.
Ele perdoa todos os seus pecados e os meus pecados. Mas nós temos que ser capazes de perdoar o pecado do meu irmão. Porque se eu não conseguir olhar o meu irmão com compaixão, com empatia, eu não entendi nada do ministério de Cristo e do perdão que Ele trouxe sobre a minha própria vida, sobre os meus próprios pecados. Se eu não entendo a dimensão do perdão que Jesus trouxe sobre mim, da salvação, do resgate, eu não posso servi-lo com plenitude. E para eu entender isso, eu tenho que ser capaz de entender que o meu irmão é falho, que o meu irmão pode falhar comigo, ele pode errar comigo, e eu estou aqui para perdoar. Amém? Eu vou pedir para o louvor já estar vindo, por favor, em Isaías 43, para a gente encerrar. Isaías 43, 1. Aleluia. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Eu te chamei pelo teu nome. O Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos ama. E a partir daí a gente tem a missão de amar o nosso próximo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a cura, Senhor. A cura emocional, Senhor Deus, o perdão, a graça, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a unção necessária para levar esse amor, para pregar o Teu Evangelho. Senhor, tem tantas pessoas machucadas, Senhor Deus, tantas pessoas feridas, longe do Senhor, oh Deus. Nos dá o olhar que o Senhor teve quando olhou Zaqueu, o cuidado que o Senhor teve quando olhou Maria, chamou Maria, a misericórdia que o Senhor teve quando chamou Pedro. Nos dá esse amor, ó Deus, para cumprir o Teu ministério, Pai. Enche cada um aqui com este amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A Shalom, em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe, meus irmãos. Que você tenha alegria nesse domingo. Em nome de Jesus. Ele entrou em casa. Ele está à mesa.